Boa noite. Olha, eu vou te dizer que foram tantos desafios para estar aqui agora que essa live só pode ter um propósito divino para acontecer. Não tem condições. Até esse momento, estamos aí com 6 minutos de atraso. Eu não conseguia entrar. Por quê? Porque não aparecia lá na barra de baixo a possibilidade de live. De repente, ela apareceu. Coisas que a gente não explica, mas que a gente aceita simplesmente, né? Mas vamos lá, vamos começar? Hoje a nossa live vai durar mais ou menos 30 minutos e eu peço para que você já envie para o máximo de pessoas que você conseguir. Eu vou contar até 10 e você vai junto comigo mandar para essa pessoa. Aquela pessoa que você fala assim, ela precisa estar aqui para ouvir sobre orgulho, para ouvir sobre manifestações do orgulho, para ouvir um conteúdo completamente inovador que vai transformar a vida dela e mostrar que, na verdade, o mal de toda a sua vida está oculto e ele se chama orgulho. Vamos lá? Você vem comigo? Eu já estou aqui terminando de enviar para as pessoas. 1, 2, 3 e não vou enviar para todos, até mesmo porque não dá tempo de enviar. E hoje o tempo está preciosíssimo. É isso mesmo. Essa live era para ter acontecido semana passada, depois era para ter acontecido ontem, mas eu gosto de dizer que aprove ao Senhor que acontecesse hoje, apesar desse atraso, e eu tenho certeza que é para você estar aqui, que é para você enviar para mais pessoas, porque mais pessoas serão tocadas de uma forma diferente por esse assunto. Vamos lá. Queridos, orgulho, nossa segunda live sobre orgulho, e hoje o que eu vou trazer para vocês é as manifestações do orgulho. Como que ele aparece na sua vida? Como que ele surge? De onde que ele vem? Para onde que ele vai? O que ele causa? E como se livrar dele? Já entendemos na live posterior, sejam bem-vindos, meus queridos. Já entendemos nas lives anteriores, boa noite, que o orgulho é a raiz de todo mal. Que se não existe quem não caia, melhor, não existe quem caia em algum problema financeiro, caia em algum problema familiar, caia até mesmo espiritualmente, que não tenha sido motivado exclusivamente pelo orgulho. Foi o orgulho que baniu Lúcifer do céu, lá da presença maravilhosa com Deus. Foi o orgulho que fez com que Eva experimentasse o fruto proibido. Foi o orgulho que fez com que Adão acompanhasse Eva e depois jogasse a culpa nela. Olha só. Foi o orgulho que te impediu de chegar aonde você gostaria de chegar. E hoje a gente vai ouvir mais sobre ele. Então vamos lá. Estamos mais da metade do livro. Essa live é uma inspiração nesse livro aqui, ó. Viva a Sua Real Identidade, da Camila Vieira. E nós estamos no capítulo 5, mas ele é tão profundo que eu resolvi dividir em 2 partes. Primeiro, que a gente precisa deixar muito claro aqui hoje, muito claro. Volte para cá. O número de vezes que nós vivemos memórias boas e memórias ruins define a espessura e o peso da armadura do orgulho que estamos vestindo hoje. É isso mesmo. Se você teve boas memórias ou memórias ruins, elas geraram em você consequências. E as memórias ruins associadas às memórias boas geram em você uma armadura de proteção. Bruna, as memórias boas também geram armadura? Às vezes elas diminuem a armadura ou diminuem o peso dela, te tornam mais acessível. Mas a somatória de um com o outro é o que vai determinar se você é um cavaleiro preso na armadura ou se você já é um herói no caminho da humildade. Qual é o nome do livro? O Cavaleiro Preso na Armadura. Pode anotar aí para você ler. É um livro que eu já li algumas vezes, meus filhos já leram. Você pode passar para o seu filho a partir de 12 anos. Que é um livro lindo, 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 que vai falar exatamente sobre isso, sabe? Mas numa perspectiva bem lúdica. E ele é lindo demais. Mas vamos lá. Em algum momento da sua vida, você viveu situações ruins. E essas situações ruins
te geraram memórias, te geraram crenças e gatilhos. Como é que você se livra dela? Na verdade, você não se livra, você se blinda. O orgulho vai promover em você uma blindagem. Para que as pessoas não te machuquem, você vai se afastar delas. Para que as pessoas não te machuquem, você vai machucá-las. Ou não. Ou talvez, para viver mais uma vez essa dor, você vai ser permissivo e permitir que as pessoas continuem te machucando sem posicionamento, sem dizer o basta, sem dizer o não quero mais isso para mim. Esses dois comportamentos, esses dois viés, é o que te levam a perceber e é o que te levam a identificar se você está em um caminho de orgulhoso ou está no caminho dos humildes. O que seria o caminho dos humildes? O caminho dos humildes não é nenhum nem outro. Não é nem quando você se blinda contra as pessoas e nem quando você não é vulnerabiliza. E também não é quando você se expõe e permite demais, permite que as pessoas te machuquem. Não te acessem, mas te machuquem. Pessoas erradas te machuquem e não se posicionam. O caminho da verdade, o caminho do amor, o caminho da congruência, é o caminho sim da vulnerabilidade. De aceitar que você vai errar, de aceitar que você não vai perceber todos os detalhes, mas de posicionar no momento em que você percebe que precisa desse posicionamento. No momento em que você percebe que você não tolera determinado comportamento de determinadas pessoas, é necessário que você se posicione, porque a falta de posicionamento também é orgulho. Faz sentido aí para vocês? Vamos lá então. Prometi trazer para vocês as manifestações do orgulho. E todas as vezes que eu disser uma manifestação, você vai pensar, será que eu faço isso ou não faço? Tá? Pensa aí, vão comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Primeira manifestação do orgulho. E aí você vai olhar assim, se você faz um pouquinho ou um poucão, é uma manifestação, tá? Lá na página 152 do livro, você tem esse teste. Para você que tem um livro que vai adquirir, você pode fazer ele manual, mas eu vou fazer aqui em forma oral com você. Você tem muita dificuldade de reconhecer rapidamente os seus erros e pedir perdão. É tudo culpa dos outros. Eu fui demitido, é culpa do meu chefe que era um falso. Os meus colegas não me apoiaram. As pessoas não viram meu valor. Tudo culpa dos outros. Uma dificuldade enorme de reconhecer os seus erros rapidamente e pedir perdão. Ou talvez você seja aquele que espera passar. Sabe quando você discute com seu companheiro, com a sua companheira, com seu amigo, com seu irmão, e você espera passar e acha que vai passar? Então, não vai passar. Vai criar uma rachadura entre vocês. Ou vai criar sujeiras debaixo desse tapete. E essas sujeiras debaixo do tapete vão causar um ruído na comunicação de vocês. Então, se você tem um comportamento de deixar passar, ou de não reconhecer os erros rapidamente, demora a reconhecer os seus erros. E às vezes nem pede perdão. Reconhece que errou, mas não pede perdão oficialmente. Esse é o perfil do orgulhoso. Check. Segundo, você é alguém que está sempre pronto para ajudar todo mundo, se dedica muito à vida dos outros e não tem tempo para si mesmo. Sabe o que é isso? A falta de amor é tão grande, a falta de amor próprio é tão grande, que você se satisfaz no amor que você recebe das pessoas, porque não tem amor próprio. Como eu não me amo, eu não, gente, mas hipoteticamente, como eu não me amo, eu me satisfaço em agradar as pessoas, porque eu não tenho valor, então eu vou reconhecer o valor dos outros para que eles vejam o meu valor. O nome disso é orgulho. Bruna, não tô entendendo, para mim orgulho é só aquela pessoa arrogante, prepotente. Era o que você pensava, mas não necessariamente é o que é. Me acompanhe.
Você vive uma busca... e olha só, falando ainda do tópico anterior, sabe aquela tia boazinha? Aquela avó boazinha, aquela prima muito boazinha. Nossa, como ela é boazinha. A boazinha é uma orgulhosa, que muitas vezes não vê o valor próprio e se satisfaz em receber o valor do outro, que o outro dá. É sempre o outro, sempre se negligenciando. Mas vamos lá. Você vive uma busca desesperada pelo sucesso, pelo reconhecimento, por dinheiro, usando a desculpa de que não quer mais passar dificuldades. Mas, na verdade, é o motivo pela necessidade enlouquecida de mostrar para o mundo e principalmente para os seus pais que tem valor e que as críticas e acusações que eles disseram sobre você não são reais. E isso é um câncer, porque externamente essa pessoa aqui, ela tem resultados positivos, mas internamente o peso que isso gera é terrível. Chegar a uma conquista financeira que te custe o seu interno, depois essa conta vai chegar. Essa conta vai chegar. E o nome disso é orgulho. Você sente muito... e essa pessoa orgulhosa aqui, ela ainda critica os outros, porque os outros não correm tanto atrás das coisas igual ela. E aí quando... Lorena, chegou! E quando as pessoas vão até ela pedir uma ajuda financeira, ela critica, ela fala mal. Por quê? Porque ela não quer ajudar. Por quê? Porque o outro não correu atrás tanto quanto ela. O nome disso é orgulho também. Você sente muito desconforto em reconhecer que está com problemas e dificuldades e evita ao máximo demonstrar suas fraquezas para as pessoas. É o invulnerável. E aqui eu vou deixar uma outra dica de livro para que você leia. Se você é o invulnerável, se você acredita que o seu branding tem que vender perfeição, eu vou te passar um livro que se chama A Coragem de Ser Imperfeita. E um TED Talk que está no Netflix, que é dessa autora, Brené Brown. É uma autora maravilhosa que vai falar sobre vulnerabilidade. Ela tem vários livros incríveis. Mas esse, A Coragem de Ser Imperfeita, tocou a vida da Camila, tocou a minha vida. Eu tenho certeza que vai falar com você também. A minha vida mudou quando eu percebi que a vulnerabilidade é uma chave para a humildade. Ser vulnerável é uma necessidade humana. E dá acesso. Você acredita não ser possível pedir ajuda às outras pessoas. E aí você conta aquela história assim: eu não quero dar trabalho para ninguém. A boazinha aqui de novo. Mentira. Não tem nada a ver com não querer dar trabalho. Na verdade, é porque você acredita que ninguém vai ser competente o suficiente para fazer como você. Então, você prefere fazer do que explicar o outro para fazer. E nesse desespero de fazer o perfeito mais do que perfeito, você não deixa ninguém te ajudar. Por quê? Porque só você que sabe. E você engana a si e as pessoas dizendo que não quer dar trabalho para ninguém. Tá bom. Orgulho, o nome disso. Você tem muita dificuldade de se posicionar nos relacionamentos, sejam eles profissionais ou pessoais, por medo de não ser aceito, de não ser admirado, por medo de deixar de ser amado, por medo da rejeição. Olha ela aqui de novo, tentando te proteger. E para tentar te proteger, ela impede que você se posicione. Tá claro? Quanto mais medo você tiver de ser rejeitado, menos habilidade você terá de se posicionar. E essa falta de posicionamento custa caro. Custa caro a longo tempo, porque você não estabelece os limites e você não oferece à pessoa, você não dá à pessoa a oportunidade de te tratar como você gostaria de ser tratado. E isso cria um vício, cria um comportamento disfuncional. Quando você abre a boca para dizer o que você aceita e o que você não aceita, é um susto para todo mundo. Porque a pessoa fala: uai, gente, mas eu fazia isso até ontem e ela não reclamava, ele não reclamava. O que aconteceu agora? O que está acontecendo? O que é isso? Muito simples. O seu orgulho do início gerou consequências do presente e consequências que você ainda vai colher. E eu vou te falar, vai
colher. Então é melhor que colha agora, que resolva agora, que se perdoe, que perdoe o próximo, que melhore a comunicação, que dobre o seu joelhinho no chão, que peça perdão a Deus por não ter se posicionado e viva uma vida próspera. Falei, hein? Vamos lá. Você sente dores crônicas em todo o corpo, sem uma causa fisiológica identificada. Isso daqui parece com alguma coisa? Um negocinho que se chama fibromialgia, que é a palavra do momento. Tem dores pelo corpo. E essas dores não têm uma causa aparente? Elas têm um nome, fibromialgia. Ah, uma dor nos nervos e parará, parará. E a ciência está corretíssima porque essa dor é real. Ela é uma dor física, mas é uma manifestação de orgulho, orgulho excessivo. Orgulho de quem não quer mudar, orgulho de quem não quer perdoar, orgulho de quem não quer ir pra frente, orgulho de quem continua... E aí você pode falar, nossa, a Bruna tá sendo muito dura. Não é bem assim. Meu Deus, ela não está sendo empática. Não, eu não tô aqui para ser empático. Neste momento não tem empatia, nesse momento tem esclarecimento. Eu sou empática com você quando você chega pra mim e fala, Bruna, você tem razão e eu preciso curar isso na minha vida. Aí eu vou ser empática com você, vou falar, vem que a gente vai junto. Agora, enquanto você se sustentar as suas dores, dizendo que é culpa da fibromialgia e não quiser resolver o problema, eu não tenho empatia nenhuma, porque eu não sou médico pra te dar remédio. Não sou. Não sou médico para te dar remédio. Eu curo causa, eu não curo sintoma. Tá? Eu vou te ajudar a curar causas. Nós vamos lá na raiz do problema para curar as causas desse orgulho. Entender quem foi o primeiro que fez isso, como que aconteceu e quem precisa ser perdoado. Mas eu jamais aceito que os meus clientes e os meus amigos não, gente, mas que os meus clientes se ancorem em doenças. Muito pelo contrário. Já fui procurada diversas vezes por pessoas que têm fibromialgia, que estão desesperadas e vêm para mim pedindo ajuda e eu tenho prontidão para ajudá-las da forma como eu puder, como for possível. Não só isso, mas como outras dores também, outras dores no corpo, tá? Então eu não dou margem. Esses tempos atrás, algumas pessoas, isso é muito recorrente, as pessoas falam assim, é porque eu estou assim, por causa que eu descobri que eu tenho TDAH, que eu tenho déficit de atenção. Eu falei, ok, isso é só, você só descobriu qual é a sua dificuldade, mas isso não te limita. Como que isso pode potencializar? Qual é a oportunidade escondida atrás disso? Isso só vai dizer que você vai precisar fazer mais. E tá tudo bem. Cada um tem o seu desafio e nós superamos todos. Não aceite ancoragem em doença e nenhum outro problema, porque tudo isso pode ser superado, ok? Se as suas faculdades mentais estão preservadas, a gente vai junto. E se não estão, Bruna, já ficou tudo ruim? Aí a gente conversa depois, tá? Tem solução para tudo. A gente só não tem solução para a morte. A morte é só em Jesus. Jesus é aquele que salva da morte, que te leva para a vida eterna. Só Ele. Você vive ciclos constantes de problemas financeiros. Gente, o que eu falei agora pode dar um hater danado, né? Mas não digo não, tá tudo certo. Você vive ciclos constantes de problemas financeiros, fases boas que rapidamente vão embora, após as quais se vê endividado, falido, sem dinheiro sobrando e angustiado, pensando em como será o futuro. Meu querido, o nome disso é orgulho. E qual é o nome do curso? Inteligência Financeira, que eu vou ministrar agora, semana que vem. E em dezembro, já declaro em nome de Jesus que também ministrarei aqui em Vitória. Em setembro eu estou em Belém ministrando ele também. Mas o nome do curso é Inteligência Financeira. Por quê? Para você entender de onde vem a escassez, sabe? E todo problema de endividamento, o problema é o seu perfil de endividado. Você pode receber 5, 10, 20, 30, 50. Se você tem um endividamento emocional, e endividamento emocional é ocasionado pelo orgulho, você é um orgulhoso também, entendeu? Estamos falando de sintomas. A causa é uma só, os sintomas são vários.
Não existe ninguém. Marcou algum desses? Algum desses é você? Ou todos? Meu querido, você é um orgulhoso, seja bem-vindo, porque eu também sou. E todos os dias preciso... A gente vai fazer assim, ó. Qual é o nome disso aqui? Moer o orgulho. Dezembro você vai, hein? Eu já declaro na sua vida. Ah, você vai, Lorena, em dezembro. E minha amiga Keila, que tá aqui, vai em dezembro também. Minha amiga Raquel, que tava aqui, não sei se ainda tá, também vai em dezembro. A turma de dezembro tá maravilhosa também, tá? Ó, isso aqui, ó, é moer o orgulho. Moer, 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 moer até ele acabar. E eu moo o orgulho todos os dias. É esse convite que eu te faço, para moer o orgulho todos os dias. Não existe ninguém que em algum momento da sua história não viveu uma rejeição. Dessa forma, todos temos em nós o orgulho que usamos para nos proteger. Como falamos lá no início, o orgulho ele vai vir como a armadura para te impedir de ser rejeitado. O que é mais fácil? É mais fácil expor a dor e curar a dor ou é mais fácil colocar o band-aid? E aí você bota Gente, meu nariz está escorrendo. Você bota 1, 2, 3, 4, 5, 10 band-aid para proteger uma ferida que está escancarada. Se você não quer sentir mais dor, porque no primeiro momento você vai sentir mais dor para curar isso, você vai lá e plet. Aí você vai se afastar de pessoas, aí você vai muitas vezes voltar a estaca zero, aí você vai muitas vezes atacar, aí você pode ser que você se isole, pode ser que você se envaideça, tudo isso para se proteger contra a rejeição, que é o grande mal. Mas não funciona. Como melhor estratégia para não ser banido da nossa vida é nos fazer acreditar que não existe o mal, o orgulho se disfarça. E o orgulho se disfarça de alguns sentimentos e algumas reações, sabe? Quando eu era adolescente... Ai, Jesus, tá no meu horário. Quando eu era adolescente, existia uma onda de que o diabo não existia. E foi uma estratégia diabólica maravilhosa. Ele foi muito estrategista nisso. Ele é um estrategista milenar, obviamente. Porque se ele não existe, tá tudo bem. Eu posso viver minha vida do meu jeito. Se o mal não existe, o bem também não existe. Faz sentido? O orgulho é a mesma coisa. Se o orgulho não existe, não tem por que lutar contra isso, sabe? Mas vamos ver outras formas como ele se manifesta. Ele se manifesta muitas vezes quando você não gosta de pedir ajuda aos outros e reconhecer que não é capaz de fazer sozinho. Quando você vê, você tá carregando as malas, você tá trocando a lâmpada e você fala assim: ah, é porque eu não gosto de ficar pedindo nada a ninguém. Ah, tá vendo que a lâmpada não tá ali? Por que não tomou a proatividade de ir lá e fazer? Tudo eu tenho que falar também? Aí eu fui lá e fiz. Orgulhosa. Entendeu? O nome disso é orgulho. E aqui eu estou falando para as mulheres porque essa é uma frase típica feminina, né? Os homens também falam, mas as mulheres amam falar isso. Você fica relembrando o que falou e o que fez, se perguntando, o que será que estão pensando de mim? Será que eu falei certo? Será que aquilo eu poderia ter falado diferente? E refazendo 1000 vezes a mesma cena. O nome disso é orgulho. Já passou, sabe? Você não vive novos desafios por medo de falhar ou de parecer incapaz ou tolo. Você está frequentemente se comparando com os outros. Você acredita que só será amado e admirado se tiver uma ótima performance no que faz e não no que é. Você tem uma autocrítica exagerada, sempre sofrendo por não ter feito do jeito que gostaria, acreditando que o resultado poderia ter ficado melhor. O nome disso é perfeccionismo. E perfeccionismo é um câncer, que dá câncer, tá? Dá câncer, dá AVC, dá infarto fulminante, infarto que não é fulminante, perfeccionismo. Você deseja receber elogios e validações pelos seus acertos, sentindo-se magoado quando isso não acontece. Ai, meu Deus, mas ela lavou a louça toda e ninguém percebeu. Mas ela fez isso e ninguém viu. E entregou toda a atividade lá para o chefe e não foi valorizado. Deixou um bilhetinho e não foi recebido com um beijinho e abraço. O nome disso é orgulho.
Você fez pelo quê? Você fez pelo outro ou você fez por você? Me diga. Você mente, disfarça, dissimula para esconder as suas falhas e preservar sua reputação. Às vezes oculta, às vezes evidencia o erro do outro, às vezes coloca o outro em enrascadas para esconder os seus erros. O nome disso é orgulho. Você tem dificuldade em ouvir as pessoas, não prestando atenção ao que elas estão falando ou interrompendo como se já soubesse o que elas vão dizer antes de chegarem ao fim. Dominantes e influentes. Isso é um problema na nossa vida, tá? O orgulho aqui, ó, escondido de uma roupa bem bonita. Escondido de bom ouvinte, você é um péssimo ouvinte. Você se sente muito mal ouvindo uma crítica e tem que lutar contra os seus pensamentos para reconhecer que está errado. Ao invés de reconhecer que está errado, você busca motivos para estar certo e por que o outro errou também. Aí reconhece assim, olha, eu errei, mas você também fez isso. Eu errei, mas foi porque você fez isso. Não, você errou, ponto final. Você precisa assumir o seu erro, mas você não pode transformar isso num ringue de acusação. Você reconhece o seu e ponto. Se o outro reconheceu, beleza. Não reconheceu, beleza. Por quê? Porque é sobre você, meu querido. É sobre você. O que é seu é sobre você. E não tem como você forçar outra pessoa ao arrependimento. Não tem como você forçar outra pessoa a te pedir perdão. Não tem como. Você pode, no máximo, dizer como você se sentiu. E o que você aceita e o que não aceita. Mas forçar o outro a te pedir perdão é completamente incabível. Não tem condições. Você se magoa com as pessoas e expõe as suas falhas, pensando que essas pessoas são ingratas e que só olham o lado ruim, sem reconhecer as suas virtudes. Ai, meu Deus, olha o coitadinho aqui, gente. Fala assim comigo, tadinho dele, como ele sofre, meu Deus. E todas essas manifestações, elas podem ser traduzidas em palavras. Palavras como arrogância, o orgulhoso, ele é arrogante, prepotente. Arrogante é diferente de prepotente? É. Porque o arrogante, ele arroga ser o que ele não é. O prepotente, ele julga ter uma força, um poder que ele não tem. Vaidoso. O que é vaidoso? Ele só olha os seus pontos positivos. Ele é incapaz de ver os pontos de vulnerabilidade. E, às vezes, para se envaidecer, ele também diminui o outro. E o nome disso é orgulho. Por vaidade, as pessoas se colocam em cada enrascada financeira que eu vou falar um negócio para vocês. Não é a vaidade de comprar bolsa. É a vaidade, às vezes, de ser o primeiro a fazer determinada coisa, de ter um carro melhor do que os outros. O nome disso é vaidade. É vaidade de fazer uma viagem que nem tem condições de fazer, sabe? O nome disso é vaidade. Buscar atalhos e escolher sempre o caminho com o menor esforço. Gente, eu falo tanto de atalho. Certa vez agora, recentemente, atendendo uma cliente de coaching, ela já fez coaching, fez uns outros cursos, falou assim, não, eu não preciso fazer método CIS, não, eu insistindo para fazer método CIS. Não preciso fazer método CIS porque eu já tô aqui com você, porque eu já fiz isso, atalho. Método CIS é método CIS, processo é processo, formação é formação. Outros cursos são outros cursos. Um não invalida o outro. Se você que está aí me ouvindo busca apenas formações de graça na internet, o nome disso é atalho. Você é uma fraude. Já conheci pessoas que se dizem coaches, que só fizeram método CIS e viram conteúdo gratuito na internet e se dizem coaches. Esses coaches que não são coaches, ou que fizeram formações online aí de poucas horas, essas pessoas são que acabam com a nossa reputação. Mas o nome disso é atalho e essa pessoa não vai durar.
Inclusive essa pessoa que eu estou me lembrando aqui agora já mudou, não é mais coach não. Agora tá escrito PC. Isso quer dizer que a pessoa... Nossa, dá até medo de saber o que pode ser. Sangue de Jesus tem poder, que Deus cuide e livre os mentorados desse ser humano. Mas existem vários. Você, quando quer resolver as coisas na força do seu braço, não quer procurar ajuda, acha que tudo você consegue sozinho, acha que você dá conta sozinho, não disse atalho. Quando você busca uma solução fácil para um problema difícil, atalho. Ah, eu vou buscar uma alavancagem aqui, atalho. A maioria das alavancagens são atalhos. Se não demandou de você tempo, atenção, dinheiro, vai demandar dinheiro, sempre demanda dinheiro. Se não demandou de você horas ali de estudo e dedicação, é atalho. Zona de conforto, o nome disso é orgulho. Falta de perdão, orgulho, não importa o motivo. Mentira, mentirinha, mentirona, exagerar para mais, exagerar para menos, orgulho. Autossuficiência, orgulho. Ingenuidade. Gente, ingenuidade. Abre o coração assim, ó. Ingenuidade. Ingenuidade é orgulho. Sabe por quê? Já tô acabando, tá? Porque o ingênuo, e essa é a grande confusão que todo mundo faz, o ingênuo ele não se compromete com o resultado. O ingênuo bota a culpa no outro. Ai, meu Deus! Mas eu não sabia, mas eu não vi, mas eu não fazia nem ideia que isso podia... Sério? Oh, meu Deus do céu, como que eu não pude ver? Ingenuidade, é orgulho. Para não se responsabilizar pelas ações, para não se responsabilizar pelos resultados, você bota a culpa no outro, ou bota a culpa na sua incapacidade de perceber o óbvio. O nome disso é ingenuidade. E ingenuidade é orgulho. Ancora na figura do inocente indefeso para não assumir que errou. Errei, porque eu fui um orgulhoso. Não era para ter me envolvido com essa pessoa. Que essa pessoa não tem resultado positivo nenhum. Ou isso e aquilo, mas não percebi. Ah, meu Deus do céu. Ingenuidade é orgulho, querido. Eu não dou conta. Mentira, Jesus, eu dou conta. Eu sou paciente, porque a impaciência também é orgulho, tá? Mas quando chega um ingênuo perto de mim, já me vem um negócio assim, sabe? Um negócio assim, vem. E aí eu fico meio brava. Mas tá tudo bem, né? Eu amo vocês, tá? Vocês serão meus clientes. Desobediência, orgulho. Insatisfação, orgulho. Visto de ser insatisfeito nunca tá bom. Ingratidão, orgulho, e aí você fala que é muito grato, mas não elenca uma gratidão por dia. Impaciência, olha aqui, ó, orgulho, olha aqui onde está meu orgulho aqui, ó, impaciência, é o nome do orgulho da Bruna, que a Bruna tem que moer todo dia para não fazer nada de errado, tá bom? Meu orgulho não tá na ingenuidade, tá na impaciência. Desrespeito, orgulho. Desonra, orgulho. E o ingênuo, ele pode praticar tudo isso aqui, ó, vestido do cordeirinho. Ai, que lindo, que maravilhoso, né? Mas não é não, tá bom? Agora você pode simplesmente ficar em silêncio e deixar isso pra lá, ou se responsabilizar por isso. E como é que você vai se responsabilizar por isso? Como é que você vai vencer o orgulho? Como é que você vai vencer o orgulho? Gente, tá desafiador aqui hoje, meu nariz. Como é que você vai vencer o orgulho? Humilha-te, 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 humilha-te. Auto-humilhação é o que te faz vencer o orgulho. Quando você assume um erro, mesmo quando a outra pessoa não assumiu o dela. Quando você se expõe, mesmo sabendo que corre o risco de ser machucado naquela exposição, porque pode ser. Quando você decide fazer um caminho contrário do óbvio, mesmo que todos digam para fazer determinada coisa que é o que Deus quer para sua vida. Entende? Por exemplo, diante de situações, pode acontecer de alguém falar assim, se fosse eu, não aceitava isso. E parará e parará. E você vai olhar para sua vida e ver quais ssão os meus erros. Humilha-te, humilha-te é ser capaz de olhar para si.
Humilha-te é ser capaz de reconhecer o que é que tem de errado em você e se humilhar diante de Deus, se perdoar e pedir perdão para o próximo. Bruna, mas ele errou mais, mas ela errou mais. Eu sei, meu querido, mas não é sobre o outro. Humildade é sobre você e a sua humildade ela não pode depender do outro ser humilde. Ser humilde não pode gerar uma ligação e uma dependência da humildade do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais. É uma jornada individual, uma jornada para dentro de si. E isso reverbera. Isso reverbera. Sabe quando você quer ir dormir virado para um lado com raiva e aí de repente você é o mais forte? Eu sempre pergunto, quem é o mais forte? Quem é o emocionalmente mais preparado para reverter essa situação? Essa pessoa é você? Então volta e conserta. Conserta como? Dando o primeiro passo. Alguém tem que jogar a toalha. Alguém tem que jogar a toalha. E quem vai jogar a toalha? O mais forte. Não é o mais fraco, não é uma guerra onde vocês vão ficar se duelando. Não. O mais humilde é o mais corajoso, é o mais verdadeiro, é o mais capaz. O mais humilde é o que vai jogar a toalha primeiro, é o que vai voltar atrás, é o que vai dar proteção, é o que vai dar colo. Mas eu esperava que isso viesse dele. Eu sei. E talvez devesse vir. Eu esperava que isso viesse dela. Eu sei, e talvez devesse vir. Mas se a pessoa não é capaz, que seja você capaz. Porque senão, ao invés de um errado, são dois errados. E vocês estão fazendo o quê? Dando murro em ponta de faca. Motivados pelo orgulho. E não existe casamento que não se acabe por orgulho. Simplesmente. Começou pelo orgulho. E aí os desdobramentos do orgulho levaram ao final desse casamento. Simples. Bruna, não é tão simples. Tá, talvez não seja tão simples. Mas começa muito simples e você não percebeu que começou lá atrás, ó, na resistência, sabe? O orgulho se manifestou ali de alguma forma, na sua falta de posicionamento, na ingenuidade. Não sei. Mas é hora de se analisar e alinhar as suas emoções. Humilha-te. Alinha as suas emoções se quiser viver o extraordinário. Alinhar as emoções é curar as feridas da sua alma. É curar as feridas da sua alma, é se humilhar, é pedir perdão, é voltar atrás e falar assim, olha só, eu vou te falar um negócio aqui. Nesse pedaço aqui, ó, eu errei. E eu estou te pedindo perdão por isso. Ponto. Humilha-te. Alinha as suas emoções e se permite ser curado. Mulher e homem. Agora a gente vai fechar com essa palavra aqui, ó. Você quer ver como que você usa os seus filhos para alimentar a guerra orgulhosa que você vive com seu cônjuge? Quando você não honra o seu marido ou não honra a sua esposa na frente dos filhos. O que é honrar, Bruna? Honrar é ficar quieto e aceitar que ele faça às vezes uma besteira? Não. Honrar não é isso. Honrar é validar ele na frente dos seus filhos. Honrar é dizer assim, respeite seu pai. Respeite, obedeça ele. Seja o pai ou não seja o pai, mas é o seu cônjuge. Respeite o meu marido. Quantos maridos e quantos pais não deveriam ter se posicionado em relação aos seus filhos e falado assim, respeite a minha esposa, porque antes de ser a sua mãe, ela é minha esposa. Antes de ser sua madrasta, ela é minha esposa. Então você me respeite, respeite a minha esposa dentro desta casa. Acabou. Mas o que você, cônjuge, faz muitas vezes para provocar dor no outro sem sujar suas mãos? E aqui eu tô tocando num vespeiro, hein? Aguenta aí, hein? Porque veio assim, ó, quente. Diante de uma situação de correção, você simplesmente se cala. Ou por trás defende o filho. Ou defende o filho na frente. Não, Bruna, mas na frente das crianças eu não falo nada. Se você não fala nada, você também está
numa posição de neutralidade, e a neutralidade vai levar a feridas, vai levar a rompimentos, porque a expectativa do seu marido sobre você, esposa, é que você o honre, o defendendo e validando, ainda que ele esteja errado. Depois vocês se resolvem de porta fechada. Mas na frente das crianças, esse homem precisa ser honrado, e ele não será honrado dentro do seu lar, enquanto você não honrá-lo, porque as crianças estão esperando para ver o seu posicionamento. Eu falo também para os homens, as mulheres esperam ser defendidas, e enquanto você não defende a sua mulher dentro da sua casa, as crianças estão observando. Eles vão crescer acreditando que mulheres não serão defendidas. E com isso eles não vão defendê-las e vão desonrá-las. Entende? O nome disso é orgulho, mas muitas vezes você não quer se sujar, mas adora ver o outro sofrer. E aí deixa explodir. Ah, mas também não tem como defender ele nessa situação. Também não tem como defendê-la nessa situação. Orgulho. Orgulho do pior e do mais cruel. Humilha-te, humilha-te, humilha-te. Alinha as suas emoções e se permite ser curado. Talvez hoje seja o dia de você chegar para aquela pessoa que está aí na sua casa e falar assim: me perdoa porque eu não te defendo. Me perdoa porque eu não tenho te honrado. Me perdoa porque eu tenho deixado as crianças te tratarem de qualquer maneira. Me perdoa porque eu não tenho sido a melhor esposa que eu posso ser. Me perdoa porque eu não tenho sido o melhor marido que eu posso ser e tenho te deixado desamparada emocionalmente. Maridos, o que as mulheres esperam é uma proteção emocional. Mulher sabe fazer dinheiro, eu já falei isso pra vocês. Mulher sabe fazer dinheiro, ela não precisa necessariamente disso. Mas ela precisa de uma proteção emocional, meu amor. E o desamparo emocional é orgulho, e o orgulho destrói casamentos, entende? Hoje é um dia de reconciliação, hoje é um dia de paz, hoje é um dia de olhar para dentro de si, ver o que precisa ser ajustado, ver o que precisa ser consertado. E eu tenho certeza que quanto menos orgulhosa e orgulhoso você for, quanto mais humilde você se tornar, mais e mais você vai acessar as benéficas do céu, mas você vai acessar coisas boas ainda nessa terra, ainda nesse tempo. Você vai se tornar magnético para negócios, você vai se tornar magnético para pessoas boas, magnético para bons relacionamentos. As pessoas boas vão querer ficar perto de você, sabe por quê? Porque você é honesto, porque você é honesta. E isso é fundamental, meu querido. Fundamental. Agora abre o seu coração e deixa essa palavra entrar e fazer morada. Volta na live, vê ela toda de novo. Eu vou deixar ela gravada, daqui a 5 minutinhos ela tá lá no meu feed. Vê essa live de novo, envia para as pessoas e tenha certeza que o melhor ainda está por vir. E eu quero declarar sobre sua vida agora. Vou declarar. Muito obrigada a todos vocês que passaram por aqui, que estiveram aqui, todos vocês que interagiram aqui comigo também. Eu vi tudo, tá? Às vezes eu tô aqui na metralhadora e não posso parar, mas eu vi tudinho e recebo com amor no meu coração. Hoje, que dia é hoje? Dia 13? Acho que é dia 13, né? Dia 13, vou dizer que é dia 13. Dia 13 de agosto de 2025, eu, Bruna, declaro e profetizo sobre a sua vida que um tempo de humildade, um tempo de clareza, um tempo de amor, um tempo de reconexão, um tempo de novos amigos, um tempo de novos amores, um tempo de amor próprio, um tempo de conexão com Deus já está chegando na sua vida. Eu declaro e profetizo, meu querido, que em nome de Jesus, ainda esse ano, você terá momentos de paz, e essa paz vai vir mediante a sua auto-humilhação. A paz vai alcançar o seu lar na medida em que você se tornar mais humilde, na medida em que você voltar e pedir perdão, na medida em que você reconhecer os seus erros. Eu declaro e profetizo sobre a sua vida que seus relacionamentos serão restaurados, que a sua família viverá um tempo novo. E eu declaro sobre você que os seus negócios
prosperarão. Na medida em que você se tornar mais humilde, eu declaro a morte do orgulho sobre a sua vida. Eu declaro a falência do orgulho sobre a sua vida. No dia de hoje, dia 13 de agosto, às 20h21. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, beijo grande. Corre para a live da Camila que ainda dá tempo. E eu tenho certeza que o melhor está por vir. E terça-feira que vem nós estamos aqui de novo, tá? Terça-feira que vem nós vamos falar sobre capítulo 6. É preciso viver o processo. E eu te encontro aqui às 7h30. Ó, beijo! Vou fazer minha foto.